Começando mais um react, dessa vez temos um vídeo muito pedido no seu canal, não no meu. Porque o que acontece? Pra você que acompanha, a Ayu tem um vídeo lá no canal dela, que ela assistiu as músicas do Unirap Folk de Ben 10, lá do Fantasmático, do Flea... Esqueci o nome do Tigrão lá, esqueci o nome dos alienígenas. Caraca, deu um branco dos alienígenas do Omniverse. Mas foi do que solta choque, do Tigre e do Fantasmático. Eu só lembro dos alienígenas do Ben 10 clássico, peço perdão. Mas a gente tem aqui agora a música do Marquinhos de Ben 10 clássico. Por quê? Porque eu vou te explicar o que é Ben 10, qual é a história de Ben 10, o que come, onde habita, hoje no Globo Repórter. Porque basicamente essa música saiu há muito tempo. O Marquinhos ele tem uma música para cada saga de Ben 10. Porque Ben 10 tem o clássico, aí tem o Shippuden, que é o adolescente, que é o Alienverse, que é basicamente o Ben 10 adolescente. Aí tem o Supremacia Alienígena, que é o final do Ben 10 adolescente, tipo, ele é dividido em duas partes. Aí tem um reboot, que é o Ben 10 Omniverse, e tem o final do Ben 10 Omniverse, que é um reboot, e aí hoje em dia tem esse outro reboot que é horroroso, que é o mais infantil. Mas basicamente Ben 10 tem tudo isso. E você não manja nada, correto? O que você sabe sobre Ben 10? Porque é um relógio esquisito. Justo, a abertura, ela sabe a abertura. Eu tava tentando lembrar a letra da música. Mas não é um menino esquisito. O que era esquisito? Ah, o relógio. Justo. É isso, e eu vou te explicar meio que por cima sobre o que é a história e o que eu lembro. Porque querendo ou não, eu assisti Ben 10 na infância, tá? Aliás, o Ben 10 clássico eu tenho mais memória, porque eu assisti muito mais ele. O meu favorito é o Omniverse, uma coisa que a galera que me acompanha aqui mais tempo sabe. Eu gosto, o que é muito engraçado, que eu acabei de esquecer o nome de dois aliens do Omniverse, mas é o meu favorito, mas tudo bem. Mano, só deu branco. Sabe quando você sabe muito algo e quando você precisa lembrar daquela coisa, dá um branco? Tipo 150 primeiros Pokémons. Exatamente, sabe? Quando você lembra de todos os 150 Pokémon, mas quando alguém te pergunta sobre um Pokémon específico, você não lembra o nome dele. É a coisa mais comum, foi o que acabou de acontecer aqui sobre os aliens. Eu sei que é Flitgero, não sei, é alguma coisa assim o nome do elétrico, mas o outro eu esqueci realmente. Mas bora lá, vou trocar a tela para que a gente possa reagir à música junto, fechou? E você que tá assistindo, não esquece, já deixa o seu like. Comenta aqui se quer que eu traga também as outras partes de Ben 10 para explicar para eu a história das outras, do resto de Ben 10, a gente traz aqui também, fechou? E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. O da Yu também está na descrição, vai lá pro canal dela, esse vídeo é em colaboração, então vai estar os dois canais. E bora lá, fechou? 3, 2, 1, é play! Eu gosto desse barulhinho de ar. A história começou quando um relógio escuro. 10 seres alienígenas que botam pra quebrar. Se eu carrego no meu pulso, sinto a terra, devo salvar. É o Ben 10, com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Mas eu preciso contar com muito do VPC. Outras férias normais não imaginaria que dentro do cometa um relógio eu vi grudando em mim. O Omnitrix, no que se baseia esse relógio no meu corpo. Eu sei que eu ganho poderes com seres de outro mundo. Basicamente, só para te explicar o que é o Omnitrix. O Omnitrix ele é um relógio que ele tem o DNA dos seres alienígenas em sua forma, basicamente em sua forma primordial, sua forma essencial, por assim dizer. Tem um outro termo que eles usam agora que eu esqueci, mas basicamente o relógio ele é um bagulho, como eu posso dizer? Ele é usado como uma arma, mas querem usar ele como uma arma, só que na verdade ele é um objeto... Ele? Não, o relógio. Mas quem que quer? Todos os seres malignos do universo gostariam de usar o relógio como uma arma, você entendeu? falou querem, eu achei que eram os três. Não, eu achei não. que eles eram do mal. Querendo ou não, se você parar pra analisar friamente calculado, o Ben usa o relógio como uma arma, mas pra defender o universo, como um cara do bem, tá ligado? Porque o relógio, na verdade, ele é um objeto de estudo. Ele serve pra você pegar o DNA das espécies, colocar o DNA no relógio e poder entender e aprender sobre as espécies do universo, sabe?
Porque é basicamente isso que o relógio Ele é é. a Pokédex. Ele é a Pokédex, exatamente. Só que em vez de você só ter o dado, sabe, do ser que você tá analisando, você consegue literalmente se transformar nele. E é isso que o relógio faz. O relógio, quando Ele tem 10 seres. quando ele pega o relógio, né, e no primordial, ele tá com o dado de 10 alienígenas. O resto, na verdade, ele já tem, só que tá bloqueado. Ele tem que ir desbloqueando. Tipo, Entendi. porque o Omnitrix ele é uma tecnologia muito avançada, muito criada pela série pela raça do Massa Cinzenta, sabe? Aquela raça que é um bichinho pequenininho cinza. Foi o Azimuth, que é um Parece o Girino. que parece um girininho, isso. Foi a raça dele. Basicamente, o Massa Cinzenta é da mesma raça do criador do Omnitrix, que é o Azimuth que criou. E é pra isso É o Minitrix. o E relógio. Azimuth. Azimuth é o alienígena, Omnitrix é o relógio. Omnitrix é o nome do relógio. Azimuth é o Girino. É o girino. Tá, exato. entendi. Não o que o Ben vira. O que o Ben vira chama Massa Cinzenta. Azimuth é outro. Sabe? Tá. É que nem você faz. Tipo, eu esqueci o nome da raça. Mas entende que a gente tá falando tipo Star Wars. Imagina que tem vários planetas no universo e cada planeta tem uma raça. Não é Starfield que tem humano no espaço inteiro, tá ligado? Não, cada planeta tem uma raça. E aí o Ben consegue virar essas raças, entendeu? E aí no planeta que tem a raça do Massa Cinzenta, tinha um alienígena chamado Azimuth, e esse alienígena criou o Omnitrix. E aí esse relógio a galera queria usar como arma, e aí ele mandou o relógio embora pra galera não poder fazer isso, entendeu? Pra proteger o relógio, teoricamente. Ele mandou de propósito pro Ben 10 ou ele achou de sem querer? Então, ele mandou o relógio pro espaço, e aí você vai descobrir a resposta disso lá na frente de Ben 10. Mas, teoricamente, até o clássico, o relógio foi parar no Ben sem querer. Tipo, o relógio caiu na Terra, e ele caindo na Terra, o Ben foi lá e pegou o relógio antes que outro ser pegue o relógio. Tanto que uma das primeiras coisas que acontece é mandarem já um robô gigante atrás do relógio, porque conseguem identificar que ele caiu na Terra, entendeu? Então foi meio que sem querer. Ele tava tanto que o relógio cai no meio do mato. Então ele cai no meio da floresta, só que por sorte o Ben tava acampando ali com o avô dele, né? Porque eles são primos, eles estão de férias com o avô deles. E aí ele acha o relógio ali, e aí na hora que ele vai só mexer, o relógio já meio que gruda automaticamente no pulso dele. Caramba. É absurdo, é muito bom, Ben 10 é muito legal, mano. E aí ele começa a entender o relógio, né? Grudando em mim, o Omnitrix. No que se baseia esse relógio no meu pulso. Eu sei que eu ganho poderes com seres de outro mundo. 10 seres a minha escolha, agora perto com essa trama. O meu corpo se transformando, como se em chama. Incinerando, como se fosse o amor. Porque eu não tô queimando, que é uma malícia irada. Mas não para por aí, por favor não se esqueça. Eu tô sentindo seu cheiro, como se fosse uma beijada. Escolhendo outro herói, eu tô indestrutível como um diamante. Que relógio incrível, então percebi que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Conhece essa frase, Ele gente? fala isso? Pior que tem essa referência, essa frase no desenho, pior que tem. No Que dublado legal. tem, eu não sei se no original eles também fazem essa piada, mas no dublado tem essa referência. Que foda. A frase. Essa referência é muito usada em muita coisa, tipo... Eu achei que era só do Homem-Aranha. Não, então, essa frase nasceu no Homem-Aranha, mas ela virou uma referência, tipo o Darth Vader falar eu sou seu pai, sabe? Tipo, tem essa piada, não é só no Star Wars, essa piada é usada em tudo que é lugar, entendeu? Igual a frase do Homem-Aranha, tipo, sempre vai ter uma história de super-herói, em algum momento alguém vai falar, ó, você tem que saber que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Normalmente, se é um bagulho mais brincalhão, alguém até zoa. Ah, você vai usar essa frase clichê, sabe? Mas tem essa frase no Ben 10. E aí, como você já viu, mostrou 3 dos alienígenas até agora, que foi o Diamante, que é uma raça que é feita de diamante, é indestrutível, consegue criar cristais e tudo mais. O Chama, que é um ser de fogo. E o Besta, que é um ser que ele não enxerga. Ele é o Lick do Resident Evil. Ele não enxerga, mas ele tem um faro e uma audição muito sensível. Então ele é animalesco, ele consegue caçar tudo só pelo faro e pela audição, basicamente. Então, uma coisa... Ele é aquele clicker do O Licker Last do... of Us. O Clicker? É, o Clicker também é assim, é verdade. Justo. Mas o que eu ia comentar é que se você reparar bem, outra coisa genial de Ben 10 é como que cada raça, cada espécie do Omnitrix,
ela é específica. E uma coisa que eu sempre gostei de Ben 10 é exatamente isso. Você tem uma... O Omnitrix, ele não é uma arma. Ele é uma ferramenta. Ele sempre foi feito, tipo, para ser um bagulho de... Uma ferramenta de estudo, de aprendizado, de conscientização, de você entender como são as outras espécies, de como são as outras raças, sabe? Então é muito legal como todas elas são diferentes e se encaixam para diferentes situações. Tipo, por exemplo, você tá num incêndio. O chama, ele consegue absorver fogo. Ele não serve só pra botar fogo nas coisas. Então você tá no incêndio, você vira o chama e você apaga o fogo. Então, você, sei lá, você tá numa situação de um desabamento. Aí você vira o 4 braços, que tem 4 braços super forte, ele consegue segurar as coisas. Então é muito legal essa dinâmica sobre como realmente Ben 10 é sobre você entender que toda raça tem sua peculiaridade, toda espécie tem sua peculiaridade diferente. E como você tem que entender cada uma delas pra saber usar muito bem, sabe? Só que daqui a pouco você vai ver que isso é meio engraçado. Como que Ben 10 pega essa mensagem que tá no começo e da metade pra frente ele subverte. E eu acho essa subversão muito engraçada, você vai ver. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então prometo que eu vou fazer o bem. De verdade, de verdade. Inimigos no caminho. Dessa forma eu descubro que é de origem alienígena. O relógio em meu pulso. E tem alguém que quer muito esse poder. Qual é o seu nome? Ele vir atrás de você. Essa música é muito boa, arrepio inteiro, mano, é muita nostalgia. De novo, pode ser que eu tô passando alguma desinformação aqui, mas é que Ben 10 é um bagulho que a minha memória... Tudo que eu tô falando aqui é que eu tenho memória desde a infância. Tipo, é igual você falou com Pokémon, sabe? Tipo, quando foi a última vez que você viu Pokémon? O clássico dos 150 Pokémon. Mas todo mundo lembra os 150 Pokémon, entendeu? Por quê? Porque essa coisa que marca é muito legal como Ben 10 marcou na memória e no sentimento da nostalgia, tá ligado? Então pode ter muita coisa que é distorcida pela nostalgia, porque a nostalgia distorce muita coisa. Pode ter informação que eu tô fazendo errado. Mas é tão legal ter esse sentimento, ter esse refrão. Essa música é muito boa. De todas as músicas que o Mark entende de Ben 10, pra entender a história é legal ver todas. Mas essa aqui é... Não sei se é nostalgia do clássico, mas essa é a melhor. É muito boa, mano. Não tem como. Conhecendo Kevin, pensei ser mais um ladrãozinho barato. Então não rouba o limite, eu vou ter que esmagá-lo. Sem precisar de uma mãozinha, ou então de 4 braços. Acabou de acontecer, ele pode absorver a espécie de 4 braços usando o meu poder. E eles não param de vir atrás de mim. Eu sei que é perigoso ficar aqui. Uma coisa que eu tenho que já comentar, embora ainda não teve um plot twist sobre isso, mas eu já preciso comentar para entender, é que o Omnitrix não é a primeira interação alienígena com a Terra. É descoberto, assim, vai revelando-se ao longo de Ben 10, que alienígenas na Terra existem desde que a Terra é Terra. Tipo, basicamente existe um lance que é igual Homens de Preto em Ben 10, só que em Ben 10 eles chamam de encanadores. Os encanadores são agentes do governo que servem exatamente para conter invasões e manter a paz na relação da Terra com raças alienígenas. E o avô do Ben 10, o avô Max, você pensa no desenho inteiro que ele é só o avô dele, sabe? Mas não, ele era encanador na juventude. Então, tipo, ele já sabe do que tá acontecendo, embora ele faça segredo, porque ele não pode ser revelado para público sobre alienígena e tudo mais. Então meio que ele faz segredo. Só que ele ele era um encanador. E assim, pra você ter uma noção de até onde vai Ben 10, um dos primeiros encanadores dos Estados Unidos foi George Washington, pra você ter uma noção. Ben 10 é muito louco, assim, em lore, tá ligado? E aí, basicamente, você vai descobrindo ao longo de Ben 10, ele vai começando a deter vilões.
E esses vilões sempre têm relação ou com alguma tecnologia alienígena que afetou a vida deles no passado e hoje eles têm uma mutação por causa disso, ou é DNA alienígena que tem neles também por conta disso, eles têm poderes, ou raças que tentam proteger. Tem um vilão que eu acho muito foda, que o lance dele é que ele é a famosa xenofobia alienígena. Tipo, qualquer coisa alien pra ele é desprezível, é antideus, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí tem que queimar e destruir e matar tudo. E normalmente o Ben faz esse lado de defender esse lado, tipo, também, cara, né? Então, extremismo. É o extremismo, exato. Porque querendo ou não, tem os alienígenas do mal, mas também tem os alienígenas do bem. Só que esse cara alienígena é alienígena. Alienígena bom é alienígena morto, tá ligado? E aí, tipo, eles têm que defender desse tipo de vilão também. Então, Ben 10 é muito preciso, tem muito personagem. O próprio Kevin que apareceu é um menino que, exatamente porque o DNA dele... não é só o DNA dele, se ele é meio Flash, ele nasceu meta-humano já, né? E aí ele tem o poder de absorver os materiais que ele toca. Ele pode tocar em concreto e virar concreto, ele toca em metal e vira metal. Só que ele consegue absorver os aliens do bem também. Porque ele consegue absorver o cristal de DNA do Omnitrix, que eu lembro. Então ele consegue tocar no alienígena do bem e absorver o poder do alien, sabe? Só que isso usou o DNA dele, porque querendo ou não é absorver DNA. E como ele é feito de DNA, mistura o DNA dele com o do alien, pode dar bosta, entendeu? Então ele não pode fazer isso. E aí quando ele faz, ele acaba virando uma mistura de todos os aliens do Omnitrix. É muito foda. Ben 10 é muito legal, é muito, muito, muito legal. Atrás de mim, eu sei que é perigoso ficar aqui. Não quero nunca mais, eu vou mais assim. Então toma decisão, hora de partir. Eu fui Ele, tipo, como ele tá sempre envolvendo nas tretas do Ben e tudo mais, eu não lembro exatamente qual o episódio, quem que faz isso, se é no do Kevin e tal, mas eu acho que é tipo, eu acho que explode um negócio e acerta ele, ou ele cai de uma altura, eu não lembro exatamente, mas em uma dessas missões assim do Ben, o Vomax se machuca, vai parar no hospital, e aí o Ben fica nessa de, o famoso arco do herói de, nossa, quando eu estou perto das pessoas que eu amo, as pessoas que eu amo se machucam, então vou embora viver sozinho, sabe? Deku Dark. O momento... Ele não é uma criança, como que ele vai viver sozinho? Exatamente, ele é uma criança, esse é o pensamento da criança, sabe? De eu vou embora, né? É isso. Porque você tem que lembrar que ele tem 10 anos de idade. Ele tem toda essa responsabilidade, nesse Ben 10 pelo menos, de ser um herói que tem que proteger a Terra do maior vilão da galáxia, que é tipo o Thanos de Ben 10, que é o Vilgax, que é o Cthulhu do espaço, basicamente. Caraca. Ele é literalmente um polvo alienígena, parece um Cthulhu, só que menor, né? Do gigante que não um Cthulhu. Ele é menor, só que ele é um conquistador de galáxias e tal. Então, tipo assim, ele quer o Omnitrix, ele quer essa arma, ele quer usar o Omnitrix como arma, né? E a responsabilidade de parar esse bicho, esse ser, é de um garoto de 10 anos de idade, entendeu? Então é a maior arma do universo, a maior ferramenta do universo, tá no pulso dele, ele tem essa responsabilidade. Ele não pode jogar pra outra pessoa? Pior que não, porque pelo menos no começo do desenho ele não sabia tirar o Omnitrix. É grudado. É grudado o Não, Omnitrix. achei que ele grudava e desgrudava. Não é um relógio que você tira e põe, ele grudou no pulso dele. Então nem isso ele conseguiria. Outra coisa que eu ia falar sobre a subversão de Ben 10 no começo, que eu acho muito legal, que como eu falei, o Omnitrix ele veio cheio de bloqueio. Porque o Azimuth teve que mandar ele às pressas, que eu lembro, porque ele estava sendo invadido pelo Vilgax. Aí ele mandou o Omnitrix às pressas, o Omnitrix veio todo bugado, por causa que ele não deu o configure de fábrica ali tranquilo, sabe? Ele só deu uns bloqueios ali e mandou o Omnitrix embora. E aí como ele veio zoado de configuração, não zoado, mas ele veio com uma configuração, pelo que eu lembro, ele veio com uma configuração toda bloqueada para evitar um desastre onde ele caísse. O Ben tem uma hora que ele começa a apertar o Omnitrix e ele dá um alien aleatório. Tipo, por exemplo, ele seleciona o 4 braços, mas quando ele aperta vem o chama. Então você pega toda aquela mensagem que eu disse antes de, você tem que entender cada raça, e cada raça tem a sua utilidade, você pode usar todas elas em um momento certo. Você pega esse ensinamento e joga fora. Porque agora o ensinamento que você tem é que, amigo, você tem tal habilidade. Aprenda a usar ela nas situações que a vida lhe oferece, entendeu? Então, tipo assim, você tá no incêndio, você poderia ter o chama que apagaria esse incêndio em 2 segundos. Mas agora tu tem um alienígena massa cinzenta, tu é um anãozinho super inteligente. Se vira pra apagar esse incêndio, tá ligado? E é muito bom como isso serve pra crescer o próprio Ben.
Porque, como eu disse, ele é uma criança de 10 anos. E agora ele tá tendo que lidar com a responsabilidade, não só de tudo isso, mas também de entender o ambiente e analisar a situação que ele se encontra e como que ele vai combater ela, tá ligado? Entendi. Então meio que o Ben 10 clássico, você tá vendo o próprio relógio ensinar ele a entender as raças do Omnitrix e entender como ele pode ser melhor utilizando elas, sabe? É muito foda. Ben 10 é muito bom, mano. Pelo amor de Deus. Que legal. É genial. Ben 10 é, tipo, top desenhos mais geniais da Cartoon. É um crime o que eles fizeram com o Ben 10 hoje em dia, porque hoje em dia teve reboot de Ben 10. Então eles pegaram tudo que existe de Ben 10 e rebootaram. Tipo, esquece tudo e vamos refazer. Só que refizeram como desenho besta, tipo Teen Titans Go. Então pega toda essa mensagem, tudo isso e esquece, joga fora, virou Roblox. É isso, basicamente. Essa é a tristeza, mano, é muito, muito triste. Que é perigoso ficar aqui, não quero nunca mais, eu vou mais assim, então toma decisão, hora de partir. Eu fui tolo, pensei que sozinho seria melhor, mas percebi que sou mais forte com pessoas ao redor. Tenho um ótimo pedido para ver essa maldade. Mano, é a coisa mais legal da minha vida estourar a mente das pessoas quando a pessoa percebe o que XLR8 significa. Porque o nome desse alien, que é super rápido, o poder dele é super velocidade, é XLR8. E no Brasil era sempre ele se transformava em XLR8. No Brasil ele se transforma em XLR8. Aí todo mundo, deve ser uma sigla por causa que é da língua alienígena, né? Só que o Ben, ele não dá um nome baseado na língua alienígena, ele dá um nome baseado na Terra, né? E porque 4 braços, massa cinzenta, porque é super inteligente, etc, né? Aí quando você pega pra assistir o original, você entende o que é XLR8. Fala essas letras em inglês. X? X. Não, eu quero saber as letras. XLR8. X? Accelerate? Accelerate. Ah. Porque é uns bichos super rápidos, então o nome dele é Accelerate, que é XLR8. Que legal. É muito foda, mano. Ben 10, o cara que criou o Ben 10, ele é genial, mano. Pelo amor de Deus. Você fala que Ben 10 tem o melhor jogo de Play 2 que existe. Que é o Ben 10 clássico, também tem um joguinho beat'em up de Play 2 que é maravilhoso. Até hoje você joga, é incrível esse jogo. Pelo amor de Deus, Ben 10 é muito bom. Tenho um ótimo pedido para ver essa maldade. XLR8 entra na velocidade. Quando o mal aparece, chama o Ben que destrói. Inimigos não esquecem, é hora de vir herói. Finalmente apareceu aquele que falava, olha o que eu faço. Você quer meu relógio, não é tão fácil assim. Vai ter que arrancar meu braço. Você não vai querer comprar briga com Vilgar. Como sabe o nome dele, explicar isso vou mais. Os encarnadores não são quem imaginam. Nós protegemos terra de alienígenas. Então Vilgax, não machuque ninguém. Só leve a mim, só tire minha vida. A mão mais poderosa do universo inteiro. No pulso de um moleque, mas eu voltarei, eu prometo. Desbloqueado novo herói, pelo visto não faz nada. Ele é completamente inútil, sabendo apenas rodar. Basicamente, depois do primeiro arco de Ben 10 clássico, né? O Vilgax chega e ele pega o Ben e ele dá uma mexidinha no relógio, pelo que eu lembro, e o relógio começa aos poucos tirar os bloqueios. E quando ele começa a tirar os bloqueios, tem algo que eu lembro. Mano, eu lembro a emoção, foi tipo o final de Copa do Mundo, quando o Ben liberou o 11º alienígena. Liberou um alienígena número 11. Que todo mundo, caralho, tem mais de 10! É muito foda. Tipo, ele libera um alienígena que quando ele pega o alienígena, ele pensa que é inútil, porque é um bichinho branco que ele só sabe rodar. Ele só sabe virar uma bola amarela e rodar, basicamente. E ele, caralho, o que eu vou fazer com esse alien, né? Aí olha só. Isso não faz nada, ele é completamente inútil, sabendo apenas rodar. Deve estar de volta, usando os meus poderes. Se passando por mim, absorveu todos eles. Disse que era perigoso, virou uma aberração. Tem todos os meus poderes. Acho que não apresentei ainda o É muito, mano, o Ben 10 é... Bala de canhão. Bala de canhão, porque o alienígena que só sabe rodar. Só que com velocidade, amigo, é uma bala essa porra. Exato. Isso que eu falo da genialidade. Porque é isso que eu falo que o começo de Ben 10 é pra você ver a evolução do Ben. Porque é aquilo que eu falei, ele tava aprendendo a pegar os aliens dele, entender a situação e como usar o alienígena. Então o Kevin, ele enfrentou um vilão, que o Kevin ele absorvia os aliens.
o Kevin virou todos os aliens dele ao mesmo tempo, os 10. Então como que eu vou enfrentar um cara que tem todos os meus poderes? Eu vou usar o meu 11º poder que ele não tem, porque ele, na época que ele absorveu eu não tinha ainda. E aí só que meu alienígena só roda. O que eu faço? Pego velocidade e viro uma bala de canhão. Legal. É muito genial. Ben 10 tem uma escrita de roteiro genial. É absurdo. Eu tenho todos os meus poderes. Acho que não apresentei ainda o pode. Era para sempre, então até nunca mais. Não bem deles, só voltarei e de te vou atrás. Liberando um novo alien em meio ao perigo. Chamado cipó selvagem, lança cipós de espinho. E o Gax retorna e quer ver seu aliado. Deixa minha prima em paz. Pega o relógio e meu braço. Eu realmente amando teus poderes de alien. O que cê tá falando? O relógio sempre foi seu bem. É meu caos, na minha frente o futuro. É meu caos, lobisomem no escuro. Se juntando ao relógio, Múmia e lobisomem. Claro que não vou esquecer, bem Victor Frankenstein. E aqui, daqui pra frente vai virando maluquice, porque ele vai conhecendo outros aliens, e conforme ele vai tendo contato com outros alienígenas, o relógio vai desbloqueando o DNA daquele próprio alienígena. Ele conhece o lobisomem, o Omnitrix detecta o DNA do lobisomem e libera o DNA do lobisomem, e assim por diante, entendeu? Tipo, é muito bom esse arco, aliás, que você pensa que, nossa, tem seres místicos na Terra. Não, é tudo alien. Tipo, o mito do lobisomem não nasceu porque existe o lobisomem. Existe porque em um planeta no espaço tinha um bicho que veio em um momento na Terra e os nativos que viram aquele alienígena falaram, caralho, um lobisomem. Então todos os mitos da Terra que você conhece como mitos, no final eram alienígenas. Tipo, o monstro do Lago Ness, o Pé Grande, o lobisomem, é tudo alienígena. Isso é também outra coisa que Ben 10 explora. É muito bom, mano. Múmia e lobisomem, claro que não vou esquecer, bem Victor Frankenstein. Agora pode ver que eu fiz por merecer. Liberado novo poder, tudo literalmente come. Segurando, alien novo liberado. O Mega Olhos venço os 10 negativos aliados. Não foi o fim, tá louco Omnitrix. Com a ajuda de Azimuth, gigante vencendo a briga. Mas preciso aumentar a minha força alienígena. Seres de outro mundo, mas salva a terra. Somente um garoto, que é pra isso que agora eu escolho. Porque se assustou, vão das mãos. Deixa nos ares, sua inteligência. Pra vir no nosso mundo, tentar diamante destruir. O barulhinho do relógio desligando é muito bom, mano. Ah, mano, que música maravilhosa. E aí acaba o Ben 10 clássico, né? No final do Ben 10 clássico, ia acabar as férias, ele ia voltar pra escola, porque Ben 10... Isso daí foi tudo nas férias. Tudo as férias dele de escola, São exato. 3 meses de férias. Exato. Mas é pior que é real, foi nos 3 meses de férias americana. E aí, quando acaba as férias, ele vai voltar pra escola, aí ele decide que ele não vai usar os poderes na escola, que ele vai ser um garoto normal e vai crescer normalmente. E aí ele tira, porque ele já, como ele mostrou ali, ele já tem, o Azimuth acha ele e fala, ô, esse relógio quem fez fui eu. Aí o Azimuth ensina ele a mexer no relógio e tal, aí ele tira o relógio e guarda o relógio e tal, e tipo, vai viver a vida dele normalmente. Até que quando ele é adolescente, passa-se uns anos, quando ele já tá adolescente, vem a necessidade dele de usar o relógio de novo, mas aí já é o próximo Ben 10, que é o Força Alienígena. Mano, Ben 10, o que você achou? Eu gostei, eu não sabia do universo do Ben 10 assim. Eu achei que era um desenho bobinho. Não, não é. Pior que Ben 10 era a época da Cartoon que Ben 10 segue aquela vibe Hora de Aventura. Que cada episódio é único, ele tem uma historinha fechada, que acabou o episódio, acabou a história, mas ele cria-se uma lore maior por trás. Então, tipo assim, cada episódiozinho você tem uma historinha, fechou a historinha, mas você tá vendo o Ben crescer, você tá vendo o vilão desenvolver, você tá vendo vilões novos aparecer, e todos eles vão ser usados até o final do desenho, sabe? Então é muito bem feito, é tipo, é muito, não é só esse desenho que, é só o episódico. Não, ele tem uma lore por trás que é muito bem feita, muito bem escrita, sabe? Tipo, o cara que criava Ben 10 nessa época, o cara era genial, mano. O cara, não é à toa que nessa época, aliás, a maioria dos desenhos da Cartoon Network era feito por ele, por esse mesmo maluco, tipo, muitos. Se eu não me engano, o Mutante Rex tinha roteiro dele também, o Sábado Secretos também era dele. Então, tipo assim, o cara era muito gênio de fazer desenho de super-herói e tal. O problema é que a Cartoon chegou na época que virou e falou,
a gente não quer só desenho de super-herói, o que você sabe fazer? O cara só sabe fazer desenho de super-herói. Que triste. Aí o cara meio que ficou de lado, né? Porque a Cartoon começou a ganhar dinheiro com desenho mais bobinho, com desenho mais engraçado, sabe? Tipo, apenas um show. Entrou na era apenas um show. A Cartoon viu apenas um show, viu que esses desenhos mais engraçados, que não precisava de um herói. Eles precisavam fazer uma comédia, um bagulho mais divertido. E aí eles começaram a pedir mais disso da galera. E aí desenhos que tinham mais esse foco de uma aventura de super-heróis foi ficando um pouco mais de lado da Cartoon, entendeu? Tanto que Hora de Aventura, se você parar pra analisar, é de herói, mas é bobinho, é engraçadinho, sabe? Tanto que por isso que Hora de Aventura deu tão bem e a Cartoon aprovou 20 mil temporadas de Hora de Aventura. É muito bem feito. Mano, Ben 10 Ben 10 é triste que a Cartoon entrou nisso, mas é um clássico, mano. É maravilhoso, é maravilhoso. E você, comenta aqui embaixo o que você acha de Ben 10. Interage muito com esse vídeo, se esse vídeo tiver um bom feedback. É feedback o nome do alienígena, lembrando no final do vídeo. É feedback. Se esse vídeo tiver um bom feedback, Se tiver bastante alienígena. Se tiver bastante alienígena nesse vídeo, interajam conosco e a gente traz a parte do Força Alienígena, tá bom? Os canais do YouTube também estão todos na descrição, segue ela lá, se inscreve pra não perder a parte 2 e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.